Vamos praticar um pouco? Olha, nós temos aí um caça-palavras, mas antes de buscar essas palavras, nós vamos ter que descobrir quais são. Sobre economia, qual é a palavra que lembra a economia da Rússia? O imperador. Qual era o nome desse imperador? E a base econômica da Rússia? Qual era a situação dos camponeses? E qual era a forma de governo? Então, a economia russa ela era atrasada, o imperador era o czar, a base econômica a agricultura, os camponeses na miséria e a forma de governo, o absolutismo. Descreva a situação do Império Russo no final do século XIX. Bom, como vimos, a economia era a agricultura e o desprezo à industrialização, a política, absolutismo, que tem representado na figura do czar, e a sociedade, que tinha a vida miserável, trabalhando nas terras do imperador e da nobreza. Verdadeiro ou falso? O imperador russo era chamado de czar? O regime político na Rússia era republicano? A economia russa era considerada uma grande potência? A sociedade russa era composta na maioria de camponeses? O imperador russo era, sim, o czar. Como eu disse, que remete aos Césares de Roma, ou seja, o imperador. O regime político na Rússia não era o republicano, mas sim o absolutismo, representado pelo czar. A economia russa, ela de longe era considerada uma grande potência. Muito pelo contrário, ela estava muito atrasada na sua industrialização. Existiam, sim, algumas indústrias, mas eram poucas, muito reduzido. Vamos dizer assim, que elas existiam timidamente, com o investimento externo. Ou seja, vinha capital da França, da Inglaterra, para botar essas indústrias para funcionar, e o lucro, claro, ia para esses países, não ficava na Rússia. A sociedade russa, ela era, na sua maioria, camponeses. É falso. No contexto externo, nós temos a guerra russo-japonesa, ou seja, a guerra entre Rússia e Japão em busca de territórios. Existe uma disputa entre o território da Coreia e da Manchúria. E isso trouxe insatisfação com relação ao czar. Como vemos no mapa, a Rússia e o Japão, eles disputavam a Manchúria e a Coreia, territórios muito próximos, com essa ideia de expandir o seu território. O resultado não poderia ser outro: despesa, miséria e morte. Porque a Rússia ela não estava preparada, a economia dela não era forte o suficiente para sustentar, para bancar uma guerra. E a população, desejando o fim desse conflito, se organiza numa passeata até o Palácio de Inverno para tentar conversar, tentar negociar a saída do país desse conflito.